Olá, olá! Estamos então aqui para mais um vídeo, neste caso para a série Programar em Java, e hoje vamos falar sobre decisões e condições. Ok, neste caso sobre o if, o else if e o else. O que são condições? Neste caso, decisões primeiro. As decisões, em junção com as condições, trabalham de uma forma muito eficiente na programação. Portanto, uma condição está sempre dentro de uma decisão para verificar se essa mesma é verdadeira ou falsa. Ok. Eu fiz aqui um comentário multilinha, explicar o if, o else if e o else. Atenção que só podemos ter o else if se tivermos um if e só podemos ter um else se também tivermos um if. Portanto, o if quer dizer se, como podemos ver aqui em cima, ou seja, se a condição for verdadeira, a condição do if for verdadeira, o código dentro do if é executado. O else if, só apenas se tivermos o if, quer dizer se não se, ou seja, se a condição for verdadeira. E atenção que só ocorre o else if caso a condição do if seja falsa, porque se esta condição for falsa, passamos automaticamente para aqui, e se esta for falsa, passamos automaticamente para a última opção que é o senão. Ok. Se esta condição for verdadeira, o código dentro do else if é executado. Por último, temos então o else. Atenção que não precisamos do else if para usar um else, precisamos apenas do if. Ou seja, else quer dizer senão, e não tem qualquer condição, é sempre a última opção. Ou seja, só ocorre caso a condição de if e de else if sejam falsas. Caso elas sejam falsas, o código dentro do else é executado se nenhuma condição em cima for verdadeira. É sempre a última opção. Ok? Portanto, vamos começar por fazer o seguinte neste vídeo. Vamos criar uma variável do tipo inteiro, ou seja, int. Antes de mais, vou só colocar aqui o dado comentário. Vou pegar aqui um comentário das listas, só para não me esquecer mais tarde. Opa! Peço desculpa por isto, esqueci-me totalmente disto. Eu vou colocar aqui o nome do vídeo, que é if, else if e else. Ok. Opa, não era aqui. Nossa senhora. Peço desculpa outra vez. Ok, é aqui em cima. Ok. Vamos então começar. Vamos então criar uma variável do tipo inteiro, por exemplo, de nome x, que toma valor de 10, por exemplo. Ok. Agora vamos trabalhar então com decisões e condições. Tudo em conjunto trabalham de forma eficiente. Ok. Vamos começar por criar então um if, que é sempre por onde se começa, porque é o necessário para obtermos então um else if ou então um else. Portanto, if. Atenção que vamos colocar aqui entre parênteses a decisão, ou seja, a condição. Esta condição que eu vou escrever aqui terá que ser verdadeira ou falsa. Se for verdadeira, vamos então para o código dentro do if, mas isso já vão perceber então a seguir. A condição que eu vou fazer é para verificar se o valor de x é então igual a 0. Neste caso, igual a 10, peço desculpa. Igual a 10. Ok? Depois coloco aqui chavetas. Quer dizer que o conteúdo será este, o que está dentro das chavetas, ou seja, o que estará dentro do próprio if, ou seja, system.out.println, e vamos escrever o seguinte: o valor de x é igual a 10. Ok, vamos meter aqui um ponto e vírgula, e temos então o nosso primeiro if. Se eu executar este pedaço de código, o que vamos poder observar é que a condição será então verdadeira, porque o valor é 10. 10 igual a 10 é verdade. Portanto, vai apresentar na linha de comandos, como podemos ver aqui, que o valor de x é igual a 10. Ok. Uma coisa que eu quero dizer é que nós podemos fazer o seguinte. Quando só temos apenas uma linha de código dentro dessa mesma condição, como conteúdo, podemos fazer o seguinte, que é simplificar e retirar, ok? Retirar as chavetas. Atenção que se tivéssemos mais do que uma linha de código, isto não daria e daria erro. Ok, se eu executar o pedaço de código novamente, vamos poder ver que tudo funciona corretamente. Ok. Portanto, vamos continuar a não usar chavetas, porque vai ser necessário apenas uma linha de código como conteúdo dentro do else if e do else. Portanto, vamos simplificar as coisas. Ou seja, else if, e atenção que aqui vamos colocar uma outra condição, por exemplo, x, vamos verificar se x é ou não, ou seja, se é verdade ou não esta condição, igual a 20. Atenção que o igual aqui são dois iguais. Porquê? Porque o outro igual, ou seja, este aqui, significa
toma valor. Estes dois iguais significam o igual, mas de comparação. Mas não se preocupem que isso vamos tratar de aprender operadores de comparação no próximo vídeo, ok? Ou seja, no vídeo não da manhã, mas do dia a seguir. Portanto, vamos fazer agora o seguinte, que é dar um Enter, sem ter a necessidade de colocar chavetas, porque só temos então uma nova linha de conteúdo novamente. println, e vamos escrever o mesmo em cima, só que o valor de x é igual a 20. Se esta condição for verdadeira, é claro. Vamos agora fazer o seguinte, é colocar este valor a 20 para ver que será apresentado, então, não o valor igual a 10, mas sim o valor de x é igual a 20. Ok, até aqui tudo ótimo. Agora vamos apenas colocar e podemos ver que tudo funciona, ok? Funciona tanto o if, com o else if, sem o else, e o if funciona sem o else e o else if. Se eu quisesse apenas ter o if e o else, também podia. Então vamos colocar aqui o else. Atenção que o else não tem nenhuma condição. Portanto, podemos passar logo para a linha a seguir e colocar então o conteúdo do else. Systemout.println e vamos dizer agora o seguinte. O valor de x... Opa, temos aqui um erro. Ok, falta aqui um S, peço desculpa. O valor de x é diferente de 10 e de 20. Ponto e vírgula. Se eu agora colocar então aqui o valor, por exemplo, 30, que é diferente de 10 e de 20, o que será apresentado é então que o valor de x é diferente de 10 e de 20, que é então o resultado do else. Ou seja, tal como eu disse, o else é sempre a última opção caso as duas condições, ou seja, a condição de if e de else if, sejam falsas. Ok. Atenção que, volto a relembrar que o igual aqui quer dizer toma valor, ou seja, x toma valor de 30, e estes dois iguais é o igual, mas de comparação, ou seja, é um operador de comparação. No próximo vídeo vamos falar sobre vários operadores de comparação para termos um melhor trabalho a nível de condições, ok? Para verificar se várias coisas ou apenas uma são falsas ou verdadeiras com o igual, se é diferente, se é maior, menor, se é o i ou o ou, ok? Portanto, não se preocupem que no próximo vídeo vamos então falar sobre isso tudo. Portanto, até lá e happy coding!